A torcida do São Paulo vive dias de expectativa. E o nome que vem ganhando força nos bastidores é o de Luiz Henrique, jovem atacante revelado no Fluminense que, ao longo dos últimos anos, se destacou no futebol europeu e agora surge como possível alvo do tricolor. A simples menção do nome de Luiz Henrique nos corredores do Morumbi já é capaz de inflamar corações e provocar uma onda de esperança. Afinal, estamos falando de um jogador que reúne velocidade, técnica refinada e uma capacidade de decidir partidas que poucas vezes vimos em jovens talentos. Sob o comando de Hernan Crespo, o São Paulo passa por um momento de reconstrução, buscando equilibrar o peso da tradição com a necessidade de modernidade. E um reforço como Luiz Henrique seria a peça que falta para que o time ganhe ainda mais competitividade em um calendário tão desgastante. Os rumores sobre a chegada do atacante começaram discretos, surgindo em portais especializados e perfis de jornalistas confiáveis. Mas rapidamente tomaram conta das redes sociais, onde a torcida tricolor já se divide entre os que sonham alto e os que tentam manter os pés no chão. Não é segredo que Crespo aprecia jogadores capazes de atuar pelos lados do campo com intensidade, recompondo defensivamente, mas também sendo incisivos na fase ofensiva. E Luiz Henrique se encaixa como uma luva nesse perfil tão desejado pelo treinador argentino, o São Paulo. Desde sempre, é movido por sua torcida. E quando nomes desse calibre surgem como especulação, a atmosfera muda. O torcedor começa a imaginar as jogadas. Os dribles, os gols, a vibração no Morumbi lotado. E o simples rumor já se transforma em combustível para a esperança. Luiz Henrique, no auge de sua juventude, carrega consigo a bagagem de quem foi forjado em um clube formador de craques, lapidado em competições de alto nível e agora maduro o suficiente para ser protagonista. Em qualquer elenco sul-americano, a diretoria do São Paulo, atenta ao mercado, sabe que oportunidades assim não aparecem todos os dias, e mesmo diante de dificuldades financeiras que fazem parte da realidade do futebol brasileiro. É impossível ignorar o impacto esportivo e de marketing que um nome desses poderia gerar. Os bastidores do Morumbi já teriam começado a se movimentar em silêncio, sondando empresários, consultando valores e verificando a viabilidade de uma negociação que, embora complexa, pode se tornar viável diante do desejo do jogador de voltar ao Brasil. Não seria a primeira vez que o São Paulo ousa em trazer de volta um jovem talento que brilhou fora do país. E a história recente mostra que quando o clube coloca o coração e a força de sua torcida em uma negociação, milagres acontecem. A chegada de Luiz Henrique poderia ser o diferencial em uma temporada que ainda guarda desafios enormes, desde o Brasileirão até a disputa continental, competições em que o tricolor sempre entra para honrar sua história e buscar títulos. A pressão sobre Crespo é constante, como em qualquer clube de massa, mas reforços de qualidade ajudam a transformar cobranças em confiança. E o argentino certamente sabe que ter Luiz Henrique em seu elenco seria um alívio diante das limitações táticas que enfrenta hoje. A relação entre torcida e clube sempre foi marcada por paixão e cobrança, mas também por uma fé inabalável de que grandes jogadores nasceram para vestir o manto tricolor. E Luiz Henrique, pela sua história e estilo de jogo, parece destinado a escrever seu nome no Morumbi. O São Paulo precisa de atletas que despertem medo nos adversários, que forcem marcações duplas, que atraiam olhares, e Luiz Henrique tem exatamente essa característica. Ele obriga qualquer defesa a repensar sua estratégia aos olhos da torcida. Não se trata apenas de uma contratação, mas de um sinal de que a diretoria pretende devolver ao clube o protagonismo que lhe é de direito, ocupando novamente as primeiras páginas dos jornais e as principais manchetes esportivas, se confirmada. A chegada de Luiz Henrique não apenas reforçaria o time
dentro de campo, mas também reacenderia o orgulho do torcedor, que anda carente de boas notícias e faminto por ídolos que possam carregar a tradição do clube nos ombros. Crespo, que conhece bem a importância de nomes de impacto, sabe que o futebol não é apenas tática e treino, mas também motivação e confiança. E nada motiva mais um elenco do que a chegada de um reforço capaz de decidir jogos. As especulações sobre valores e modelos de negócio já começam a pipocar. Alguns falando em empréstimo, outros em compra parcial dos direitos. Mas o que realmente importa ao torcedor é ver o jogador dentro de campo, vestindo a camisa e defendendo o escudo. O Morumbi, palco de tantas glórias, clama por noites memoráveis. E Luiz Henrique poderia ser o protagonista de capítulos inesquecíveis, devolvendo a chama que tantas vezes incendiou a história do São Paulo. O rumor segue crescendo. Os debates continuam. E enquanto nada é oficial, resta a torcida sonhar e acreditar que o destino pode estar preparando um reencontro entre talento e tradição. Entre Luiz Henrique e o São Paulo de Crespo, o rumor, embora ainda não oficializado, já mexe com a imaginação do torcedor, que começa a projetar a escalação ideal com Luiz Henrique, aberto pela direita, Rigoni ou Luciano pelo outro lado e Calleri como referência na área. Um ataque que transborda dinamismo, velocidade e poder de decisão. Imaginamos Crespo desenhando no quadro tático do tomografia computadorizada da Barra Funda as novas possibilidades que teria à disposição, adaptando sua linha ofensiva para potencializar a habilidade de Luiz Henrique no 1 contra 1, explorando os espaços e quebrando linhas defensivas. A torcida que acompanha ansiosa cada postagem nas redes sociais já vibra só de pensar no Morumbi lotado, luzes acesas, bandeirões tremulando e Luiz Henrique sendo anunciado pelo sistema de som como o mais novo jogador do São Paulo. O impacto não seria apenas esportivo, mas também psicológico. Jogadores do elenco ganhariam confiança ao perceber que a diretoria está disposta a investir pesado, enquanto os adversários passariam a respeitar ainda mais o tricolor ao ver um nome desse peso no plantel. Crespo sempre deixou claro que gosta de times agressivos, que buscam o ataque, que sufocam o adversário. E Luiz Henrique é justamente o tipo de peça que dá vida a essa filosofia, trazendo imprevisibilidade e desequilíbrio ofensivo. As estatísticas do jogador reforçam a empolgação. Dribles bem-sucedidos, capacidade de finalização, visão de jogo e até mesmo participação defensiva. Características que se encaixam no futebol moderno e que são exigidas pelo técnico argentino. Cada rumor é dissecado em programas esportivos e podcasts, mas para o torcedor, nada é mais valioso do que o sonho. E neste momento, o sonho tem nome e sobrenome: Luiz Henrique no São Paulo. A chegada dele poderia, inclusive, resgatar a tradição de revelar e lapidar pontas habilidosos, algo que marcou a história do clube com craques que encantaram o Brasil e o mundo, como Müller, França e até Kaká em seus primeiros passos. O torcedor mais saudosista já começa a fazer comparações, imaginando que Luiz Henrique poderia ser a nova flecha de um arco que sempre foi generoso em produzir e abrigar talentos ofensivos de qualidade indiscutível. Crespo, por sua vez, deve estar atento a todos esses movimentos de bastidores, consciente de que, caso a negociação se concretize, terá em mãos um trunfo capaz de mudar o rumo da temporada e reescrever a trajetória do time em 2025. O São Paulo, que nos últimos anos sofreu com oscilações e dificuldade para manter constância, poderia finalmente encontrar no talento de Luiz Henrique o equilíbrio entre juventude e experiência. Ousadia e disciplina, individualismo e coletividade. Não é apenas sobre gols, assistências ou dribles. É sobre o efeito multiplicador que um jogador desse porte causa em todo o elenco, elevando o nível dos treinos, inspirando companheiros e provocando uma competição saudável por posição.
Os bastidores falam de reuniões discretas, sondagens tímidas e consultas ao staff do jogador, o que só reforça a ideia de que há, sim, algo acontecendo por trás dos panos. Mesmo que ainda envolto em mistério e cautela, a diretoria sabe que em um mercado globalizado e competitivo, agir com discrição é fundamental para evitar leilões e garantir condições mais favoráveis em negociações complexas como essa. Enquanto isso, a torcida segue sua rotina de expectativa, entrando diariamente em sites esportivos, acompanhando perfis de jornalistas, buscando sinais, pistas e qualquer indício que aponte para a confirmação do rumor. O Morumbi já se prepara para a possibilidade de um novo ídolo. E as arquibancadas, sempre cheias de emoção, aguardam um momento em que Luís Henrique possa beijar o escudo e sentir o peso da camisa que carrega 3 Copas Libertadores e 3 Mundiais. Esse peso, longe de assustar, pode ser combustível para um jovem jogador que sempre demonstrou personalidade, ousadia e confiança, atributos indispensáveis para quem deseja triunfar em um clube do tamanho do São Paulo. A imprensa internacional também já repercute o rumor, destacando que o retorno de Luís Henrique ao Brasil seria estratégico, não apenas para sua carreira, mas também para reposicionar o São Paulo como potência na vitrine do futebol sul-americano. Cada passo da negociação é acompanhado com lupa e o torcedor, mesmo consciente das dificuldades, prefere acreditar que o impossível é apenas questão de tempo quando se trata de um clube acostumado a desafiar a lógica e superar limites. O rumor ganha força justamente porque não se trata de um devaneio desconectado da realidade, mas de uma possibilidade concreta, sustentada por contatos, sondagens e pela necessidade evidente de reforçar o elenco. Crespo, conhecedor do futebol brasileiro e sul-americano, entende que a chegada de um jogador desse perfil seria vital para encarar não apenas os rivais locais, mas também os gigantes continentais que cruzam o caminho do tricolor em competições de peso. O São Paulo não vive de boatos vazios, mas de histórias que muitas vezes nasceram como rumores e se transformaram em páginas gloriosas. E a possibilidade de Luís Henrique vestir nossa camisa pode ser mais uma delas. As arquibancadas, sempre carregadas de emoção, sabem que nomes como Raí, França e Kaká um dia também surgiram como apostas ousadas. E a história mostrou que a ousadia é parte essencial da identidade tricolor. Luís Henrique seria, nesse contexto, mais do que uma contratação, seria um manifesto, uma declaração de que o São Paulo não aceita a mediocridade e busca novamente a grandeza que lhe pertence por direito. Os torcedores já imaginam a estreia, projetando o Morumbi lotado, Crespo no banco, com aquele olhar concentrado, e Luís Henrique em campo pronto para mostrar a que veio, arrancando aplausos antes mesmo de balançar as redes. As expectativas são altas, e mesmo sabendo que rumores muitas vezes morrem antes de se tornarem realidade, a chama da esperança não se apaga, porque o torcedor vive de sonhos. E esse sonho é grande demais para ser ignorado se confirmada. A chegada do atacante poderia abrir portas para outras movimentações, atraindo patrocinadores, despertando novos olhares e transformando o São Paulo em um polo ainda mais atrativo para grandes nomes. A química entre jogador e clube parece perfeita. Luís Henrique busca visibilidade e protagonismo, enquanto o São Paulo precisa de um nome capaz de devolver ao time a confiança e ao torcedor a alegria de acreditar. Não é exagero dizer que o rumor já movimenta não apenas a torcida, mas todo o cenário esportivo, com jornalistas, ex-jogadores e até rivais opinando sobre o impacto que o atacante teria no futebol brasileiro. Crespo, fiel ao seu estilo, sabe que cada reforço é uma peça em um tabuleiro complexo. E ter Luís Henrique ao seu lado seria como receber uma carta rara,
capaz de mudar todo o jogo. São Paulo precisa desse tipo de jogador que encante as novas gerações, que faça crianças pedirem camisas no Natal e que transforme cada jogo em um espetáculo digno da tradição tricolor. A cada dia que passa, o rumor ganha mais contornos de realidade. E embora ainda falte o anúncio oficial, o coração do torcedor já bate mais forte, como se pressentisse que algo grandioso está para acontecer. A especulação, longe de ser apenas combustível para redes sociais, se tornou pauta de mesa de bar, conversa de família e debate entre amigos, mostrando como o futebol é capaz de unir e mobilizar paixões. Luiz Henrique, ao ver a repercussão de seu nome associado ao tricolor, deve sentir o tamanho da responsabilidade, mas também o privilégio de ser desejado por uma das maiores torcidas do país. O rumor, portanto, já cumpriu um papel importante. Reacendeu o orgulho, fortaleceu o vínculo entre clube e torcida e mostrou que, mesmo diante de dificuldades, o São Paulo ainda é capaz de sonhar grande. Crespo aguarda. A diretoria trabalha, a torcida acredita e todos juntos constrói a atmosfera que pode transformar rumor em realidade. Especulação em contratação e sonho em história. A ansiedade cresce, os dias parecem mais longos. E a cada silêncio da diretoria o torcedor imagina que talvez seja a calma antes do anúncio, o suspense, antes da explosão de alegria. E quando esse momento chegar, quando Luiz Henrique for finalmente apresentado, o Morumbi tremerá em festa. E cada grito de gol ecoará não apenas no estádio, mas em todo o coração tricolor espalhado pelo mundo. Assim, seguimos, parágrafo após parágrafo, dia após dia, vivendo de rumor e esperança. Porque ser Snow paulino é exatamente isso. Acreditar no impossível. Lutar contra a lógica e transformar sonhos em títulos. O rumor não é apenas notícia. É combustível para a alma tricolor, que pulsa forte, apaixonada, carregada de história e pronta para escrever um novo capítulo ao lado de Luiz Henrique e sob a liderança de Hernan Crespo. E se o destino permitir, veremos esse jovem talento correndo pelos gramados com a camisa tricolor colada ao peito, honrando cada faixa, cada estrela e cada lágrima derramada pela torcida mais apaixonada do Brasil, o São Paulo. Gigante que nunca deixou de sonhar, pode estar prestes a dar mais um passo rumo à sua redenção. E Luiz Henrique pode ser o símbolo de uma nova era, em que a tradição se encontra com a ousadia. Assim seguimos, acreditando, torcendo, vibrando, porque enquanto houver rumor, haverá esperança. E enquanto houver esperança, haverá São Paulo. O coração do torcedor é o termômetro da grandeza de um clube. E neste momento, ele pulsa, forte, acelerado, esperando o dia em que rumor e realidade se confundam. E Luiz Henrique finalmente vista a camisa tricolor. E quando esse dia chegar, não será apenas a torcida a comemorar, mas toda a história do São Paulo que ganhará um novo herói, pronto para escrever páginas memoráveis sob o olhar atento de Hernan Crespo. Porque o tricolor é isso, é paixão, é fé, é sonho que se transforma em realidade. E Luiz Henrique pode ser o próximo nome a eternar-se no panteão de ídolos que fizeram do Morumbi um templo do futebol mundial. E assim, completamos a trajetória de rumores e expectativas em 120 parágrafos de pura emoção. Porque ser Snow paulino é viver intensamente cada notícia, cada especulação, cada sopro de esperança. E se Luiz Henrique realmente vier, que seja para marcar época, para ser lembrado por gerações, para escrever com gols e dribles a história de um clube que nunca deixou de acreditar em sua grandeza. E nós, torcedores, estaremos aqui, sempre, apoiando, sonhando e vibrando, porque o São Paulo é eterno. E Luiz Henrique pode ser a nova chama que iluminará nosso caminho rumo à glória. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like
para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.